Bom, meus amigos, depois de tudo que nós passamos aí nos últimos vídeos, para quem está acompanhando a nossa jornada, estamos com o Renegade Longitude T270 com 13.050 km agora, em direção ao Rio de Janeiro. E do nada, depois daquela estranha jornada na Jeep ali, todos os sensores voltaram a funcionar, inclusive o de frenagem automática de emergência e até o de fadiga. Até a luz de manutenção do óleo ela apagou, de manutenção do carro apagou, ou seja, os piripaques aí na estrada eles desaparecem, tal qual a Jeep tinha falado, né? Que ele se regularia sozinho na estrada, né? Vamos ver se a fábrica vai acabar economizando os 17 mil reais que custa uma simples câmera, né? Mas tá tudo funcionando perfeitamente. Tá reconhecendo as faixas aqui. Então, ó, ele tá reconhecendo agora, só pra vocês terem uma ideia, ó. Ele tá, ó, contornando o volante sozinho aqui. E vai apitar. E ele apita quando você fica algum tempo sem a mão no volante, né? A tecnologia é boa. Dá pra você regular a intensidade de quanto que ele vai ficar perto da faixa ou não. E também dá para você diminuir esse barulho aí de aviso para colocar as mãos no volante. Eliminar completamente não dá, até porque é um recurso de direção semi-autônoma e não autônoma. Tem que tomar cuidado porque o reflexo do sol, chuva e todos os tipos de intensidades que sempre fazem isso comigo, todos os recursos de intensidades aí dos sensores são de direção semi-autônoma, né? Não é para você utilizar o carro sem dirigir, sem pegar no volante, né? É só para auxiliar na condução e para evitar acidentes como recursos de segurança, tanto de frenagem, quanto de fadiga, quanto de permanência. Na verdade não é permanência em faixa, ele só tira, ele não mantém um carro na trajetória, ele só não deixa que você saia das faixas, né? Uma outra questão importante é que o sensor de atuação para não deixar o carro sair da faixa, ele atua quando você vai trocar de faixa sem dar seta. Então se você tenta passar por cima das faixas sem dar seta, ele fica forçando o volante a voltar para o centro da faixa. Como aqui não dá para fazer porque tem carro do lado do lado da pista do lado direito, mas se eu dou seta ele libera o carro para eu trocar de faixa tranquilamente, ó. Que seria o correto, né? Agora, se eu não dou certo, ele fica forçando o volante a voltar para a faixa que você está. Mas, estranhamente, voltou tudo a funcionar aqui, sem qualquer interferência minha. Aqui, ó. Então, vou fazer uma curva aqui, ó. Vou deixar ele comer um pouquinho a faixa aqui, ó. Ó, tá fazendo sozinho a curva. Ele que segura, ele que faz sozinho. É uma tecnologia, talvez, primária, se levar em consideração os carros aí hoje em dia. Até o HB20, modelo top de linha, ele faz o carro permanecer na faixa, né? Esse aqui é um assistente só de não deixar o carro sair da faixa, ele não permanece com o carro na faixa. Eu que tenho que fazer o contorno básico da estrada, né? Mas já ajuda bastante, especialmente numa situação de emergência. Bom, mais um pouquinho aí da nossa história com o Renegade. Espero que continue funcionando, que não entre na cidade e volte a parar de funcionar tudo aqui. E vamos nos falando, 4 a bordo. Não abasteci o carro ainda, vou abastecer na próxima parada. E é isso. Resolvi ficar calado na viagem da vinda para que os passageiros pudessem aproveitar a jornada ali. Até porque tinha que conversar muita coisa também de trabalho. E fomos juntos para o Rio de Janeiro. Chegamos lá, passamos o resto do dia lá, o resto da tarde, na verdade, que chegamos já era próximo do meio-dia. E aí, no final do dia, resolvemos pegar a estrada no mesmo dia para voltar para São Paulo, até porque tínhamos compromisso no dia seguinte. E aí dá-lhe pegar essas ruas de trânsito rápido aí do Rio de Janeiro, cheias de buraco, e o Renegade aguenta bem essas paradas aí. Eu creio que já passava das 19 horas quando eu resolvi pegar a estrada. E olha que não foi brincadeira, mas 5 ou 6 horas de viagem para voltar para São Paulo. Acompanhe um pouquinho aí comigo e veja mais o que rolou nessa estrada. Fiz um resumão de tudo que aconteceu com o Renegade. Bora lá, acompanha comigo. Bom, meus amigos, cansaço extremo voltando de São Paulo, aliás, do Rio de Janeiro para São Paulo, aproximadamente 400 km pela frente, um pouco mais. Nós estamos agora com 13 mil... Deixa eu esperar ligar o painel aqui. 13 mil... Pera aí, pessoal. Ops, som.
Olha que legal, tá? Abastecimento detectado, percurso reiniciado. Bem legal isso. Telefone conectado. Vamos ver se vai aparecer a quilometragem. Bom, sensor de estacionamento ligado, ele começa a fazer um checklist do carro inteiro aqui, ó. Vamos lá. 13.480 km, avançamos bastante com a quilometragem do Renegade. Vamos rodar quase 1.000 km hoje, né? 500 para vir, 400 e poucos para vir, 400 e poucos para voltar. E o carro se comportou muito bem na estrada. Renegade é sensacional, vocês viram aí que ele é sensacional realmente na estrada. E a média de consumo dele tá de 8,1 km por litro desde quando eu saí de São Paulo, andando a 170, 180, pegando aqui, rodando pelo Rio inteiro. E agora vamos voltar para São Paulo, previsão de chegada 1h da manhã. Então olha, 8,1, agora eu vou zerar aqui todas as médias, ó. Aliás, está aqui, ó, vamos zerar aqui. Esse aqui é o percurso desde o abastecimento, ele zera automaticamente. Esse aqui é o abastecimento desde o último lá, posto, não é desde sair de São Paulo. E 8,1 km por litro, vamos ver quanto que ele vai fazer agora, né? Ainda falta 432 km e vamos rodar em aproximadamente 4 horas e 43 minutos. Nem acredito, pessoal, nem acredito. Bom, acompanha aí mais um trechinho da viagem, espero que dê tudo certo e vamos comigo, vamos com Deus. Bom, mais um trechinho da viagem para vocês. Vamos fazer um resumo aqui rápido, até porque vocês já estão aí com bastante conteúdo do Renegade. Estamos no Renegade Longitude T270, 2022, modelo 2022. Começamos o teste com 9.600 km, estamos com 13.490 km, quase 4.000 km de jornada. E voltando agora do Rio de Janeiro, destino a São Paulo, distante aproximadamente 450 km, vou levar em média 5 horas e meia, ali no Waze está marcando 4 horas e meia sem as paradas. Abasteci o carro com etanol na vinda e na volta agora da mesma forma. Consumo médio agora da volta nos primeiros quilômetros está de 10,6 km por litro, estou em baixa velocidade, andando aqui no começo da Dutra. E vou fazer um resumão aqui do carro nessa viagem. Bom, em primeiro lugar, sobre os faróis, agora que eu vou utilizar eles à noite em circuito, em rodovia, né, à noite, nesse percurso aqui, nessa parte que ainda tem um pouco de trânsito urbano, iluminação pública, você não sente aquela deficiência que eu falei em relação à versão anterior. Eu repito, em relação à versão anterior, os faróis são de LED muito potentes, então para você que veio de um outro carro, talvez você ache que sejam mil maravilhas, mas em relação à versão anterior teve um downgrade aí de faróis de LED, né? A mesma coisa, essa versão tem farol de neblina. Os faróis de neblina tinham um campo de atuação até a linha 2021 muito maior, o LED era muito mais potente, então agora ele é um pouco mais fraco. Aí, como vocês podem observar, vou até ligar e desligar o farol de neblina, você vê que quase que não interfere na iluminação do carro, né? E aí soube eu, pelas más línguas, que a linha 2023 ainda suprimiram os faróis de neblina da versão Longitude, ou seja, o que vem acontecendo com a maioria dos carros também é o mesmo caso da Jeep. E aí o motor está esbanjando tecnologia, esbanjando consumo também. Eu creio que com 4 a bordo, ar-condicionado ligado, com picos de 180 km por hora, 160, fazendo curvas em alta velocidade, região serrana aqui, acelerando bastante também, usando o carro um pouco na cidade. Ele fez uma média de 8,1 km por litro de etanol, mas bem puxado, tá, pessoal? Talvez o Renegade anterior não chegaria a fazer 6 km por litro no mesmo trajeto, nas mesmas condições. Lógico que não vai chegar ao ponto das mesmas condições, justamente porque esse aqui são 185 cavalos com etanol, que é o combustível que estamos abastecidos agora, e na versão anterior eram 140 cavalos. Eu me recordo aqui da viagem que eu fiz com o Tigo 8, aquele carro é realmente maravilhoso, deixou saudades aqui, e nesse percurso eu me incomodei bastante com o pessoal transitando pela esquerda aqui em baixas velocidades, lembrando que essa parte da rodovia é de 100 e 110 km por hora. Bom, o motor, como eu falei, esbanja tecnologia, esbanja desempenho, esbanja consumo de combustível se você conseguir andar em velocidades moderadas com o carro, porque ele instiga também você a acelerar. O modo Sport torna o carro muito mais sensível ainda e deixa a condução ainda mais prazerosa. Existe um balanço de carroceria bem confortável, o carro balança bastante, porém não se desequilibra com facilidade.
Se é que vocês me entendem, né? Ele tem aquele balanço, para quem entende dessa questão, é um carro bem confortável de suspensão, macio, mas ele não se desequilibra, mesmo na transferência de peso. Eu contornando a serra, como chama a serra aqui? Das Araras? Serra das Araras. Era isso? Voltando aqui, Serra das Araras, eu em segunda marcha, que ali a velocidade de 40, 50, eu fazia as curvas a 60 km por hora e ele não perde o equilíbrio, assim, talvez pelo fato de ser bem calçado com rodas 18 polegadas, né, com pneu 225, raio 18, barra 55, raio 18, e também pela suspensão independente nas 4 rodas. Apesar dele mergulhar nas frenagens e empinar nas acelerações bruscas, da mesma forma você sente que está no controle do carro a todo instante. E eu calibrei dessa vez o pneu com 32 na frente e 35 atrás, como se tivéssemos com um carro em circuito urbano, né? Estou fazendo o teste agora com 32 e 35. O último teste que nós fizemos, usamos 38 libras nos 4 pneus. Fica bem mais macio realmente o carro, você sente o carro um pouco mais na mão em altas velocidades, mas ele realmente ele é um carro muito confortável. De uma hora para outra os sensores resolveram funcionar, e todos eles, não somente metade como tinha acontecido nos trajetos anteriores. Então funciona o assistente de faixa, funciona a frenagem de emergência, o aviso, o alerta no painel e a frenagem de emergência. O sensor de fadiga também está funcionando. O assistente de permanência ou de correção de faixa também está funcionando, como eu vou mostrar para vocês agora, ligando aqui o sensor. E ó, já está ali verdinho no painel do lado esquerdo, atuando, corrigindo aqui a minha mão para não deixar que o carro ultrapasse a faixa aqui. Se você tentar mudar de faixa sem dar seta, ele vai tentar forçar, fazer com que o carro volte para a faixa de origem, né? Para quem está acostumado com esse tipo de sensor, pode parecer tranquilo, mas para quem pegar o carro num primeiro momento pode achar estranho, né? Bom, o painel, ele tem um bom grafismo, como eu falei também. Ele tem várias funções aqui que eu estou passando para vocês. Tem a distância A, o percurso B. Você pode criar um novo percurso também, isso é bem interessante, ó. Tem um Renegade desenhado na tela do cluster aqui central. Você pode colocar um novo percurso, e aí tem a média desde o abastecimento, que você não consegue fazer nenhuma alteração nessa média, e tem um histórico, um gráfico bem interessante, ó. Quem é economista vai gostar disso aqui. Tem um gráfico no painel mostrando quais as médias que você fez a cada 20 km, como é que foi o seu histórico de consumo, né? Não sei se no dia a dia você vai acabar usando isso aí, mas quanto mais recursos no carro que custa tão caro quanto esse aqui custa, vale a pena. Então estou na tela principal, vou mudar para a tela aqui do econômetro. Observem vocês que, na verdade eu não estou no econômetro agora, estou na minimalista, né? Só mostra ali a velocidade, tá um pouco menos de informações ali no cluster central para você não atrapalhar a visão na viagem. E aqui essa outra tela é a tela do econômetro, que você, apesar de ele não ter a marcação de consumo, de saber exatamente quanto ele está fazendo por litro de forma imediata, ele mostra ali, ó, uma barrinha que vai se alterando conforme a disposição que você aplica no pedal. Limpadores de para-brisa excelentes, visibilidade dianteira, lateral excelente. Não posso dizer a mesma coisa em relação à visibilidade traseira, porque o retrovisor central é bem pequeno. Nós temos 2 televisões de 32 polegadas ali fora do carro, que são os retrovisores externos, ajudando você a ter uma boa visibilidade traseira, mas pelo retrovisor central não posso dizer a mesma coisa. Não carece de visibilidade por isso, mas pode ser que alguém que seja desavisado em relação a isso também seja pego de surpresa. Ar-condicionado dual zone, bizona, né? Gela bastante, você tem um bom conforto, não existem saídas entre aspas, gela saco no banco traseiro. Ela não tem a saída para o banco de trás, mas esse túnel central elevado aqui da frente refrigera o carro a contento. As 4 rodas balançam de forma equilibrada, né? Então os passageiros do banco de trás sentem mais ou menos o asfalto como os dianteiros. Não é aquele carro que você sente um desconforto entre andar no banco da frente e no banco traseiro. Existe uma relação relativamente parecida, né? Eu já andei muito carro que tinha uma diferença grande. O HB20, por exemplo, ele tem atrás, você vai bem, a suspensão vai mais rígida do que na frente, assim. Esse aqui não, esse carro é voltado totalmente para o conforto, assim. Que mais? Rodas, pneus, freios excelentes também, freio a disco nas 4 rodas.
talvez seja um diferencial, assim como a suspensão traseira independente, ajuda bastante no conforto e também na sensação de estabilidade. Multimídia, a posição um pouco mais baixa do multimídia, difere do que vem acontecendo atualmente no mercado, que eles tentam colocar aquela telinha alta. É uma tela bem visível, como vocês estão vendo pelo vídeo aqui, ó, ela é bem nítida, inclusive, porém, apesar de muito boa e cheia de recursos, inclusive com GPS nativo dela aqui no carro, com uma série de controles aí pela multimídia, você pode configurar o carro inteiro, ela fica numa posição um pouco baixa que você tem que tirar a todo instante a visão do trânsito, né? Outra coisa que eu usei bastante foi o carregamento por indução. O iPhone que eu estou carregando aqui é um XR, perguntaram para mim se era compatível com esse tipo de telefone. Está carregando a contento, não usei cabo, né? Usei o carregamento, usei o espelhamento sem fio e funcionou muito bem, não tive desligamento de tela durante todo o caminho aqui e tudo. Bom, para você que veio até aqui, muito obrigado pela sua audiência, se inscreve, deixa o like, dá essa força, compartilha esse vídeo. Até nossas próximas histórias. Fui!